Bom dia, alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Pois hoje nossa aula de ciência nós vamos continuar falando das propriedades dos materiais. Nós vimos na aula passada, iniciamos falando das propriedades gerais. Vamos falar mais um pouquinho das gerais, depois vamos continuar nas propriedades específicas, certo? Então nós relembramos que o estudo sobre os materiais, suas transformações, é um dos objetivos da química. Durante a história da ciência, os cientistas identificaram diversas propriedades dos materiais. A partir de agora vamos estudar algumas delas. As propriedades gerais da matéria, como vocês já viram na aula passada, as propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades que é comum a toda a matéria. Ela não identifica qual é a matéria, não caracteriza a matéria, certo? É comum a todo o material. Quais são elas? A massa, A massa é uma propriedade geral. Todo material que ocupa o lugar no espaço, ele tem massa. Todo material é formado de massa. Então, é a propriedade geral da matéria. Ela não caracteriza qual é essa matéria. Só diz que é matéria, porque tem massa, é matéria. Como você pode calcular a massa de um corpo? Usando um instrumento chamado balança, E ter o peso padrão, qual o peso que mede a massa, qual a unidade de medida que mede a massa, o grama e o quilograma. São os mais usados, Então, a massa, todo o corpo tem massa, toda matéria tem massa, então é a propriedade geral da matéria. E a unidade de medida de massa mais usada é o quilograma e o grama, É a unidade de massa. E nós sabemos que quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua resistência ao movimentar-se. Por exemplo, se você tem 1 quilo de açúcar, você vai empurrar ele, é muito mais fácil do que você deslocar por exemplo, um corpo maior, como por exemplo, uma mesa. Se você vai empurrar uma mesa, você vai botar muito mais força do que você empurrar 1 quilo de açúcar. Então, essa resistência do corpo permanecer em repouso no momento é chamada de inércia. É uma outra propriedade geral da matéria, a inércia. Você vê aqui a inércia, É a tendência do corpo de se manter em repouso ou em movimento. Então, a inércia depende da massa. Você vê aqui o exemplo. Tem aqui um prato com uma mão, um melão e um prato com peso padrão. Aqui 2 kg. Você vê, ela não está em equilíbrio. Quer dizer que o melão tem menos massa do que o peso padrão, que é 2 kg. Então, se você deslocar essa balança aqui do prato do melão, você vai fazer uma força, E para você deslocar esse outro prato, você vai fazer uma maior força. Então, essa resistência do corpo de manter-se em repouso ou em movimento chamado de inércia, que é também uma propriedade geral da matéria. Nós vimos também o volume. O que é o volume? É o espaço ocupado por um corpo. Por exemplo, aqui, nós temos aqui 2 jarras, 1,5 litro, aí eu colocou um corpo aqui dentro da água, aí a água passou para 2 litros. Quer dizer que o volume é o espaço ocupado pelo corpo, certo? Nós chamamos de volume. O espaço ocupado por um corpo é chamado de volume. Aqui são as propriedades específicas. E a unidade de volume nós vimos que é o mililitro, o litro e o metro cúbico, Nós vimos que 1 mililitro é 1 centímetro cúbico, 1 litro é 1 decímetro cúbico e 1000 litros é 1 metro cúbico, certo? A unidade de medida de volume. E hoje nós vamos ver as específicas. Quer dizer isso? Propriedade específica da matéria. São aquelas propriedades que caracterizam cada matéria. Aqui, as propriedades específicas são características exclusivas de determinado material. Elas permitem a identificação e a diferenciação de um material em relação a outro. A geral não, Que é comum a todo material. Já a específica você consegue diferenciar um material de outro através da propriedade específica. Vamos estudar algumas delas, como a densidade, propriedade magnética, a temperatura de fusão, ebulição e a solubilidade.
Temos também outras, como a cor, a dureza, né? Que também são específicas, né? Aqui a primeira, a densidade. O que é isso, a densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume. Você vê aqui dois corpos, que ele tem o mesmo volume. O que é isso? O mesmo espaço que ele ocupa são iguais. Então, o espaço ocupado pela matéria é chamado de volume. E aqui, observe que a massa é diferente, ó. A massa da madeira é 400 gramas e a massa do alumínio é 2.700 gramas, né? Então, você vê aí que a densidade é a relação entre a massa e o volume. Observe aqui, ó. Densidade é a relação entre a massa e o volume de um objeto. No exemplo acima, os dois corpos apresentam o mesmo volume, mas o cubo de alumínio tem mais massa do que o cubo de madeira. Nesse caso, dizemos que o cubo de alumínio é mais denso do que o cubo de madeira. Não é isso? Se ele tem mais massa, ele é mais denso, mais pesado, né? Podemos dizer que o cubo de alumínio, né, é mais denso do que o cubo de madeira. Outra maneira de demonstrar a densidade de um material é compará-la com a densidade de outro material. Isso pode ser feito mergulhando sólidos em líquidos, como mostra o exemplo a seguir. Ó, aqui ele pegou, né, o copinho, a barrinha, o cubinho de madeira e o cubinho de alumínio, né? Já observou aqui, o mais denso ficou no fundo do copo e o menos denso ficou na superfície. Podemos fazer também, ó, você pode fazer em sua casa. Você pega um copo com água e você observa, ó, você bota aqui, pode botar um chumbo, um pedacinho de ferro e bota aqui uma bolinha de isopor. Quem é mais denso? É o ferro ou é o isopor? A bolinha de ferro é mais densa, né? Porque ela ficou no fundo do copo. Então, aqui ficou no fundo do copo, tem maior massa, certo? Tem maior massa, então é mais densa. E a bolinha que ficou em cima é menos densa, né? Ela ficou flutuando, porque ela tem menor densidade. Muito bem. Então, para expressar o valor da densidade, utiliza-se uma unidade de medida para a massa, que é o quilograma, e a unidade de medida para o volume, que é o metro cúbico. Dessa maneira, a unidade de medida da densidade é o quilograma por metro cúbico, que é o quilograma é a unidade de massa e o metro cúbico é a unidade de volume. Como a densidade é a relação entre a massa e o volume, então tem que ter a unidade de massa e a unidade de volume. O grama por centímetro cúbico também pode ser utilizado como grama por centímetro cúbico, porque o grama é a unidade de massa e o centímetro cúbico é a unidade de volume. Por exemplo, o volume da densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Da madeira, 0,4 gramas por centímetro cúbico. Temperatura de 25 graus Celsius, certo? Então, nós vimos aí que a densidade é uma propriedade específica da matéria e a relação entre a massa e o volume. Vamos ver outra propriedade, a propriedade magnética, né? É a capacidade do material ser atraído por um ímã, chamada de propriedade magnética. Todo mundo conhece o ímã, né? Se você aproximar ferro, o material metálico, ele vai atrair. Nós chamamos de propriedade magnética. Alguns materiais são atraídos por ímã, por exemplo, o ferro ou qualquer metal que contenha ferro em sua composição. A borracha, a madeira, o ouro, o alumínio e o vidro são exemplos de materiais que não são atraídos pelo ímã, né? Você viu aqui, ó, os metais, o ímã atraiu. Já a borracha, né, o plástico, não são atraídos pelo ímã, né? Só os materiais que têm ferro e que têm metal. Atração magnética é a capacidade de um material ser atraído por um ímã, nós chamamos de propriedade magnética. Outra propriedade é a temperatura. Você sabe o que é fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Tem material que demora mais para passar do sólido para o líquido. Então, esse termo nós chamamos de temperatura de fusão.
E que é ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso. É um material que demora mais para passar. Então, esse tempo é chamado temperatura de ebulição. Como você estudou anteriormente, da temperatura de fusão da água para passar do estado físico sólido para o líquido, na temperatura de ebulição do estado líquido para o gasoso. Todos os materiais possuem temperatura de fusão e de ebulição, mas cada material, né, muda de estado físico a temperatura diferente, como mostra na tabela a seguir. Dizemos então que as temperaturas de fusão e de ebulição são propriedades específicas dos materiais. Por exemplo, a água. A água, para passar a temperatura de fusão da água, é 0 graus Celsius. Já a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. O ferro. A fusão do ferro é 1538 graus Celsius. A ebulição do ferro é 2862 graus Celsius. Você vê que são temperaturas diferentes. A temperatura de ebulição, de fusão do álcool é menos 114 graus Celsius. E a de ebulição é 78 graus Celsius. Você vê aí que cada material tem o seu ponto de fusão e tem seu ponto de ebulição. E cada um acontece em temperaturas diferentes. Aí nós chamamos de temperatura de fusão e de ebulição. E agora vamos ver o que é a solubilidade, é outra propriedade específica da matéria. O que é isso? Solubilidade é a propriedade física dos materiais determinada de forma prática. Ela está relacionada com a capacidade máxima de um material chamado soluto possui de ser diluído em outro. O solvente, por exemplo. Um exemplo é a mistura da água com sal. Nesse caso, o sal. Se eu tenho aqui, ó, a água, né? A água é o quê? É o soluto. Não, a água é o solvente. A água é o solvente e o sal é o soluto. Solvente é a água é o solvente e o sal é o soluto. Quando eu dissolvo, a água com sal vai formar uma solução, certo? Aqui, ó, a água tem a capacidade de dissolver, a água como é o solvente, o sal é o soluto, e quando os dois se dissolvem, nós temos uma solução. Então, você vê a capacidade de solução, né? Então, aí formou uma solução. Um exemplo é a mistura do sal. Nesse caso, o soluto dissolve a água e o solvente, né? Dizemos que o sal é o solúvel em água. O sal é solúvel em água. Por outro lado, um caso diferente, a mistura do óleo com a água. O óleo não se dissolve em água, portanto, é insolúvel em água. Eu tenho aqui, ó, a água com o sal, você vê que dissolveu, né, formou uma solução, e vê água com o óleo. Você pode pegar e fazer em sua casa. Você vê que o óleo não dissolveu. Então, você vê que aí o óleo é insolúvel na água, né? Insolúvel. Você vê também que o óleo tem menor densidade do que a água. Ele ficou em cima, então a densidade do óleo é menor do que na água e também ele é insolúvel na água, certo? Então, você vê aqui que a solubilidade é formada por dois componentes, que é o soluto e o solvente. O soluto é aquela substância que vai ser dissolvida na água. Nós chamamos, no caso aqui, o sal é o soluto, a água é o solvente. Se eu pegar o açúcar é o soluto e a água é o solvente. Quando eu coloco água com açúcar, vai formar a solução, né? Se eu pegar a água e o vinagre, vai dissolver. Então, vai formar, a água é o soluto e o vinagre é o solvente, vai formar uma solução. A água com o óleo, a água é o soluto, a água é o solvente, o óleo é o soluto. Aí forma uma solução, aí o óleo não dissolve, então o óleo é insolúvel na água. Certo? Então, nós vimos aqui as propriedades específicas da matéria. Algumas delas, né, as principais, são aquelas que caracterizam a matéria. Quais são elas? Vamos rever as específicas. Nós vimos aqui a densidade,
que é a relação entre a massa e o volume, né, que pode ser medida em quilograma por metro cúbico e grama por centímetro cúbico. Nós vimos a propriedade magnética, que é a capacidade de ser atraída por um ímã, que são os metais e o ferro. E nós vimos também a temperatura de fusão e de ebulição, que é cada corpo, cada material tem a sua temperatura de fusão e de ebulição e varia de corpo, de material para material. Vimos também a solubilidade, que é a propriedade física do material de determinada forma de se relacionar com a capacidade de um outro material. Né? Formando aí a solução, que é o solvente mais o soluto. Quando os dois se misturam, formam uma solução. Temos que a substância é solúvel na água. Quando ela não se dissolve, ela é insolúvel. No caso do óleo, ela é insolúvel na água, certo? Então, aqui é a nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima aula.